Paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edri, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo, sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. Hoje eu estou aqui para a gente gravar mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, na qual nós utilizamos a revista editora Betel, da editora Betel Dominical, e esse quarto trimestre de 2022, nós estamos estudando sobre a Igreja e o Espírito Santo, estamos falando aqui sobre as necessidades do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Temos como comentarista dessa lição aqui, o nosso bispo Oídio José do Carmo. E hoje nós já estamos na lição de número 6, que tem como tema os dons de poder, que será lecionado no próximo dia 6 em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e nas demais igrejas que assim utilizam a revista da editora Betel. E eu quero aqui justificar as 4 aulas que eu não gravei aqui na plataforma, não lancei, devido a questões de saúde, mas Deus operou milagre e eu já estou restaurado para a glória de Deus e vamos aqui dar continuidade às nossas aulas. Meu muito obrigado a você que não desfez a sua inscrição, você que é aluno aqui da plataforma, que esperou aqui a gente se recuperar e fique conosco aqui, porque eu tenho certeza que nós vamos crescer na graça e no conhecimento a cada dia, cada lição que nós lançamos aqui na plataforma. E você que está passando aqui pela primeira vez e não é inscrito aqui no canal do Pastor Edri, eu já quero te convidar a vir fazer parte da família aqui do canal do Pastor Edri. Toda semana eu lanço aqui aulas da nossa Escola Bíblica Dominical. Você que tem desejo de aprender a palavra de Deus, esse é o canal para você se inscrever. Aqui você crescerá na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, você que está se inscrevendo aqui no canal. Deixe um comentário de onde você é, a cidade que você está falando. E assim que eu puder, eu responderei. Aleluia. E vamos para a lição. A lição tem um tema, os dons de poder. Semana passada a gente falou sobre os dons de revelação. E hoje nós vamos falar aqui sobre o dom de poder. Vamos para o nosso texto áureo. Texto áureo diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Isso está registrado em Atos, capítulo 8, verso 6. Verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo deve desejar e buscar os dons espirituais para cumprimento da missão de evangelização e edificação da igreja. O objetivo da lição: falar que a igreja precisa do poder do Espírito Santo, ensinar que os dons de poder continuam atuais e mostrar a importância dos dons de poder. Texto de referência são 2 textos hoje, João 14, versículo 12 e 13 e Hebreus capítulo 11, verso 1 e verso 6. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e farás maior do que esta, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Vamos para o próximo texto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vê. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A nossa introdução, através dos dons de poder, a Igreja de Cristo vive o sobrenatural de Deus. Olha aí, através dos dons de poder, a Igreja vive o sobrenatural de Deus na terra. Estes dons de poder são fundamentais para que a Igreja não se apoie na capacidade do homem, mas no poder de Deus. Aleluia. Então, hoje nós vamos estudar, que nós estamos fazendo, desde a lição número 5, 6 e 7, estamos falando sobre os dons, e na semana passada, como eu mencionei, nós falamos sobre, a lição falou sobre o dom da revelação, que precisa com urgência ter hoje nas igrejas, os irmãos, os que são firmes na presença de Deus, precisam buscar esse dom de revelação, de discernimento. E hoje nós estamos aqui tratando sobre os dons de poder. E na semana que vem trataremos sobre os dons de elocução, os dons da fala, dom de profecia, de falar em língua. Mas hoje nós vamos aqui se obter aqui neste assunto dos dons de poder. Ou seja, são dons de poder distribuídos
em 3 partes aqui, ou seja, as 3 partes que o dom de poder está dividido, é o dom da fé, dom de cura e os dons de maravilha. Então vamos estudar hoje sobre o dom da fé, sobre os dons de cura e os dons de maravilha. Então, se você ficar ligadinho até o final, eu não tenho dúvida de que você irá aprender e você ficará apto para ensinar também outras pessoas que precisarão ouvir este assunto. Então, o primeiro tópico aqui fala os dons relacionados ao poder, que é o que eu acabei de mencionar. Deus mostra o seu poder de muitas maneiras, ou seja, Deus, na sua multiforme graça, Deus manifesta o seu poder de várias maneiras. Deus não tem uma fórmula correta, uma forma bitolada para poder manifestar o seu poder. Não, Deus se manifesta como Ele quer, como Ele bem entende e da maneira como melhor lhe agrada. Então, a presente lição enfatiza tal demonstração por intermédio dos 3 dons que encontramos na relação apresentada por Paulo em sua carta a Coríntios, que é fé, dons de curar e operação de maravilha. Então, os dons de poder vão se dividir em 3 partes aqui no estudo: dom de fé, os dons de curar e os dons de operação de maravilha. Então, os estudiosos têm identificado esse grupo como os dons de poder. Então, quando alguém perguntar para você em quantas partes se divide os dons de poder, aí você responderá o dom da fé, os dons de cura e os dons de operação de maravilha, que hoje nós conhecemos como dom de poder. Então, Stanley Horton identifica os mesmos também como dons do ministério à igreja e ao mundo. Assim, são os dons que capacitam os membros do corpo de Cristo para agir sobrenaturalmente. Então, para que haja um agir sobrenatural, nós precisamos, como igreja do Senhor, buscar esses dons de poder, esse dom de poder, para que possamos aqui, de alguma forma, Deus venha nos usar, para que a sua igreja venha a ser abençoada, para que seu povo venha a ser alcançado por esse dom, através daquelas pessoas que Deus olha para ele, Deus olha para o coração dele, e essa pessoa busca esse dom. Então o Senhor se agrada desta pessoa. Então nós somos um canal de Deus que Deus pode nos usar. Para quê? Para que esse dom venha abençoar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Esse dom não é para meu benefício próprio, nós vamos ver aqui no decorrer da lição, mas é para que o corpo de Cristo venha a ser edificado. Então o dom de poder, eu já quero aqui adiantar que o dom de poder será para a edificação do corpo de Cristo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, vamos para o 1.1, o dom da fé. O dom da fé é indispensável considerar que a fé, como dom é diferenciado da fé natural. Então, aqui, esse dom da fé, ele vai se dividir aqui também em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5 partes, mas alguns estudiosos dividem apenas em 3 partes, mas aqui o nosso bispo decidiu colocar aqui mais detalhado essa questão do dom da fé, esse dom especial aí que é o dom da fé. É indispensável considerar a fé que nós temos aqui, para início de conversa, todos nós temos o dom natural da fé, todos nós nascemos com esse dom natural. Todo mundo acredita em alguma coisa, ou seja, é algo que não é algo baseado na lógica, nas questões humanas aqui do nosso dia a dia. Então é uma fé natural, uma fé que ela se baseia em coisas que a gente sabe que vai acontecer. Por exemplo, se eu perguntar quanto é 2 mais 2, é claro que vai ser 4. Então a gente já sabe o resultado. Então, por exemplo, eu planto um pé de mamão e eu regar aquele pé de mamão ali, é claro que eu vou obter ali os frutos daquela árvore será mamão. Por quê? Eu sei que quando aquela planta ela crescer, os frutos dela serão aquilo que eu plantei, da semente que eu plantei. Então, isso é uma fé natural. Por exemplo, eu vou para o estado do Pará, por exemplo, vou fazer uma viagem. Eu sei a rota que eu vou fazer, então eu vou certinho naquela rota, porque eu sei que eu vou chegar até o final, a não ser que haja uma intervenção no meio da estrada, algum problema climático e eu não chegarei ao meu destino, mas eu já sei aonde eu vou chegar no final. Então isso é a fé natural aqui colocada. E tem a fé salvífica, que é aquela fé que todos alcançam,
Quando aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, ouvimos a palavra de Deus, então somos convencidos pela palavra e aí passamos a ter a fé salvífica. A outra fé que é mencionada aqui é a fé de doutrina, que é a fé que nos mantém firme na presença de Deus, mantendo os princípios bíblicos na palavra do Senhor. E temos também aqui a virtude do fruto. Então, na verdade, aqui são 5. Nós temos aqui também as virtudes dos frutos do Espírito Santo, que nos mantém conectado com Deus. Então, essa fé aqui é a fé como virtude dos frutos do Espírito Santo, ou seja, é a fé que nos une a cada dia com Deus. Mas aqui, esse tópico está falando especificamente mais aqui do dom da fé, ou seja, o dom sobrenatural, a fé sobrenatural. É a fé que nós precisamos ter para agradar a Deus. Aqui, no nosso texto de referência, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, para agradar o Senhor, é preciso ter essa fé sobrenatural, ou seja, aquela que aquela que nós não vemos, mas nós acreditamos que vai acontecer, ou seja, a fé sobrenatural. E essa fé sobrenatural, nós precisamos a cada dia buscar ela, ter essa fé sobrenatural, porque nós não nascemos com ela, nós não adquirimos essa fé sobrenatural quando aceitamos a Cristo como Salvador, mas essa fé sobrenatural, ela é desenvolvida um relacionamento com Deus à medida que eu vou me aproximando do Senhor, eu acredito ainda mais que Ele existe, ainda mais que Ele é poderoso e que Ele pode fazer maravilhas. Eu acredito no impossível de Deus, eu acredito que Deus pode realizar milagres e prodígios, porque eu acredito no poder da fé, nesse dom especial, nesse poder especial que é o poder da fé. É por isso que muitas pessoas hoje estão esfriando na presença de Deus, porque não acreditam mais na fé, esfriaram no seu modo de viver, e são pessoas que estão se afastando do Senhor. Por quê? Porque para se aproximar de Deus é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, dessa forma, o dom da fé, ele possibilita o crente receber o poder sobrenatural e fazer uso em momentos que só uma intervenção divina de poder pode mudar uma circunstância. Ou seja, quem tem esse dom sobrenatural, esse dom da fé, quem exerce essa fé sobrenatural, no momento certo, Deus usa ele recebe essa virtude de poder do Senhor e no momento certo ele usa essa fé para que haja uma intervenção divina para mudar qualquer circunstância. Então, tem coisas na nossa vida, tem situações em que vivemos que só a fé em Deus poderá nos ajudar, porque tem questões em que a ciência já desenganou, os advogados já desenganou, o juiz já bateu o martelo, a sociedade já o rejeitou, mas Deus dá a última palavra quando nós acreditamos que o Senhor está no controle de tudo, quando nós acreditamos nele, que ele vai resolver uma questão, ainda que seja impossível aos olhos humanos, Deus torna possível, porque Deus é especialista em transformar impossíveis em possíveis, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Ele faz todas as coisas, Ele pode todas as coisas e Ele sabe de tudo. Então, todo o poder está nas suas mãos. Amém? Então, esse tópico aqui nós aprendemos, nesse tópico de número 1.1, que a fé é dividida aqui em 3 partes: a fé natural, a fé salvífica e a fé sobrenatural, que também é incluída aqui a fé doutrinária e a fé nas virtudes do Espírito Santo. Nós acreditamos nas virtudes do Espírito Santo e é isso que nos mantém conectado com Deus. Então nós aprendemos nesse tópico aqui que a fé ela é dividida em 3 partes. Vamos para o tópico 1.2, a fé especial milagrosa. Como visto no tópico anterior, se trata de uma manifestação do Espírito Santo, não conferida igualmente a todas as pessoas. Então, a fé natural, todos nós nascemos com ela, e a fé salvífica, todos nós adquirimos quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Mas essa fé especial, ou seja, esse dom da fé, essa fé sobrenatural, algumas pessoas que buscam e alcançam esse status diante de Deus ao ponto de usar esta pessoa no poder da fé. Então, se você é uma pessoa que quer ser usado por Deus,
precisa acreditar que o Senhor é capaz, que o Senhor pode me usar, que o Senhor pode te usar com essa fé especial, com essa fé milagrosa. Então, é essa fé que nós precisamos como cristão, como servo do Senhor, ter ela, praticar ela, ter ela como algo que nós precisamos buscar para que o Senhor venha nos usar no momento certo, para que o nome dele seja glorificado. A fé especial visa capacitar os membros, tá vendo, do corpo de Cristo para o enfrentamento de situações difíceis. Quantas situações complicadas vêm em nossa direção, quantas situações que, ao olhar humano, é impossível de ser revertido, mas pelo poder dessa fé especial, dessa fé milagrosa, é que nós somos capacitados por Deus para enfrentar essas situações difíceis. Então, se você, meu querido amigo, minha amiga, aluno aqui da plataforma, meu irmão em Cristo, minha irmã, se você está enfrentando uma situação difícil na sua vida, que você acredita que é irreversível, uma questão de saúde, uma questão financeira, uma questão espiritual, uma questão familiar, eu te convido a exercer a fé especial, a fé milagrosa, ou seja, o dom da fé, a fé sobrenatural que move montanhas. Assim como Deus operou no passado, ele ainda opera hoje. E eu creio que em nome de Jesus, se você colocar a sua fé em ação, Deus irá agir em teu favor. E aquela situação que você acreditava que era irreversível, Deus vai transformar os piores dias da sua vida nos seus melhores testemunhos, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, receba esta palavra aqui no canal do Pastor Éder. Aqui é um canal que você aprende a palavra, que você é edificado, e aqui você, aqui você recebe uma palavra de ânimo, para que você venha a ser exortado e a sua fé venha a ser fortalecida em nome de Jesus. Então, nesse tópico aqui, 1.2, nós estudamos aqui sobre a fé especial como uma manifestação do Espírito Santo. Então, essa fé especial e milagrosa nada mais é do que uma ação do Espírito Santo para a igreja do Senhor. De acordo com a vontade do Senhor, o Espírito Santo ele age para que o nome do Senhor seja glorificado e não se destina a atender interesses pessoais, como observou David Lima, da Teologia Sistemática, de Stanley Orton. Este dom pode incluir a capacidade especial e inspirar a fé nos outros, como fez Paulo a bordo do navio em meio à tempestade. Então, ou seja, o que esse tópico está querendo dizer para mim, professor, para você, aluno, que essa fé milagrosa, essa fé sobrenatural, ela não é algo que eu posso dizer assim, é meu. É um dom que é do Senhor, é o Senhor que usa no momento certo esse dom especial, ou seja, ninguém detém esse dom para ele, ou seja, esse dom é do Senhor, o Senhor que nos usa, o Senhor que nos capacita, e o Espírito Santo visa o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, visa o crescimento do corpo de Cristo, e segundo a sua vontade, ele nos usa no poder dessa fé, e essa fé não se destina a atender o interesse, ou seja, eu não posso usar esse dom especial, essa fé milagrosa, para meu próprio benefício, para me promover, para me designar como um homem de uma fé sobrenatural, porque eu sou usado, eu faço isso, eu faço aquilo, é eu que detenho todo o poder. Quem pensa assim está errado. Esse poder é o Espírito Santo que nos usa quando Ele quer, da maneira como Ele quer, porque é Ele que atua aqui na igreja do Senhor para que o nome do Senhor seja glorificado. E essa fé também sobrenatural, ela serve para quê? Mas além de capacitar os membros do corpo de Cristo, essa fé sobrenatural, ela visa também despertar e inspirar a fé de outras pessoas. Quantas vezes você já testemunhou de algo que Deus fez na tua vida, de algo sobrenatural que o Senhor promoveu na tua vida, algo que parecia impossível, você conquistou, você testemunhou ou alguém viu você passando por aquela situação e você conseguiu vencer? Quantas pessoas você inspirou com a sua fé sobrenatural em Deus? Quantas pessoas você despertou uma fé sobrenatural? Aqui está falando também do apóstolo Paulo, que quando estava indo no navio, eles foram ali enfrentar uma grande tempestade
e todos acreditavam que iam morrer, mas Paulo ali, usando ali o dom da fé, o Espírito Santo ali na vida de Paulo, gritou em alta voz: ninguém vai morrer aqui nesse navio. Então, ninguém morreu no navio, todos chegaram à ilha porque Paulo usou o poder da fé, e ali aquelas pessoas foram inspiradas pelo apóstolo Paulo a crer em Jesus como o único Salvador. Por quê? Aquelas pessoas, aqueles tripulantes viram ali o quanto Paulo tinha fé em Deus, o quanto Paulo acreditava que Deus ia dar o livramento e eles iriam conseguir chegar na ilha, aleluia, na qual eles iam, o barco ia naufragar, mas eles não iriam morrer. Então, o apóstolo Paulo traz uma palavra de fé dentro daquele navio e ali o nome do Senhor foi glorificado. 1.3, já fechamos 1.2 e agora vamos para 1.3, que tem o dom da fé em ação no Antigo Testamento. Nós vemos no 1.3 em que a fé sobrenatural, esse dom especial, não nasceu nos dias de Jesus ali, nasceu nos dias da igreja primitiva, nos apóstolos, não. A fé, ela é algo que já vem desde o Antigo Testamento. Abraão foi considerado o pai da fé. Abraão, Isaac e Jacó foram homens que exerceram a sua fé. Antes de Abraão, Noé exerceu a fé em Deus, seus descendentes, aqueles que estavam na presença de Deus, exerceram fé no Senhor. Então, a fé é algo que vem desde o Antigo Testamento, esse dom especial, esse dom de operação de maravilha e poder. Então, podemos ver esse dom exercício em várias oportunidades no Antigo Testamento. Então, aqui o bispo, ele coloca aqui alguns protagonistas, alguns servos do Senhor, aqui alguns personagens bíblicos, como Moisés, que diante de uma situação difícil, Moisés ali, usando ali o dom da fé, o Espírito de Deus agindo na vida de Moisés ali vendo ali Faraó de um lado, montanha de outro, não tinha como sair, os israelitas estavam encurralados e o mar à sua frente. Então, não tinha como sair daquela situação, parecia impossível, era o fim dos israelitas, mas aí Moisés usou ali o dom da fé e ali ele tocou no mar e o mar se abriu. Para quê? Para que Israel pudesse atestar as maravilhas de Deus. Quando o povo de Deus viu o mar aberto, eles atravessaram a pé enxuto. A Bíblia diz que eles atravessaram o mar vermelho e depois o mar fechou e todos os egípcios, seus cavalos e cavaleiros, foram ali submersos pela água. Então, aqui o bispo coloca o exemplo de Moisés, ele também coloca aqui o exemplo de Elias, que quando ali Elias desafiou os profetas de Baal e de Azera, Elias ali foi confrontado e ali o nome do Senhor foi glorificado, porque Elias ali usou o poder da fé para que o verdadeiro Deus de Israel fosse exaltado, para que o verdadeiro Deus fosse glorificado. Então, nós podemos ver que Elias ali exerceu o poder da fé. Então, o bispo também cita aqui Daniel como um personagem que exerceu o poder da fé. Daniel, um personagem, um adorador, que não se calou diante da circunstância, que não se intimidou diante das sentenças que estavam contra ele e continuou orando ao Senhor, e por causa disso ele foi jogado na cova dos leões, mas ali o Senhor deu livramento, ele usou o poder da fé e ali o Senhor deu livramento. Então, ali também o nome do Senhor foi glorificado. Não foi esses homens que exerceram a sua fé e eles se autopromoveram, não. Tudo o que eles utilizaram ali foi para que o nome do Senhor fosse destacado. Quantas pessoas aí são usadas pelo Senhor e depois não glorificam a Deus e até se autopromove com os dons que o Senhor permite na sua vida, e essas pessoas aí fazem as outras, ou algumas pessoas, acreditar que Ele é o Todo-Poderoso, que é Ele que faz acontecer, que se Ele não for para o culto, o milagre não vai acontecer, se Ele não tiver em determinada cruzada, ninguém vai se converter. Não, para com isso. O dom quem manifesta é o Espírito Santo, e o Espírito Santo usa quem Ele quer. Então não depende não depende de coisas humanas, não depende de ação humana. Então é por isso aqui que nossa introdução fala aqui o seguinte, que a igreja não se apoia na capacidade dos homens, mas no poder de Deus. Então, nós não devemos nos apoiar em homens, mas sabemos sim que Deus usa os homens, usa seus servos. É o Senhor que detém o poder sobre o dom. É o Espírito Santo quem nos usa. Amém? Então, nesse tópico ficou aqui claro que o dom da fé
ele já está em ação desde o Antigo Testamento. Não é uma coisa, não é algo novo, é algo que já está há muito tempo atrás em ação. Então nós aprendemos neste tópico. O tópico de número 2, nós vamos falar sobre o segundo ponto do dom de poder, que é os dons de curar. Então, esse dom de curar, tópico 2.1, é a razão de ser conhecido como os dons de curar. Por que dons de curar? Porque não é um dom de curar, é vários dons de curar. Então, Deus tem várias maneiras de curar, Deus opera de várias maneiras, Jesus mesmo, ele fez várias operações de milagre. Uma palavra, o Senhor operou milagre de longe, nem estava na casa da pessoa que estava precisando da cura, e essa pessoa foi curada. Teve situações que o Senhor deu apenas uma palavra e a pessoa foi curada. Teve situações que pessoas tocaram em Jesus e foram curadas, ou seja, os dons de cura. Então, não tem uma fórmula da cura. Então, Deus é de cura de várias maneiras. Então, o Senhor, ele não está preso a um tipo de uma determinada situação, mas o Senhor, na sua multiforme graça, eu volto a repetir aqui, ele usa de vários elementos para poder realizar uma cura. Então, esse dom encontra-se no original no plural, porque nos escritos original, nos textos gregos, esse dons que Paulo colocou em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, está dons de curar, não está dom de curar, porque não é apenas um dom, mas são vários dons de cura. Então, sobre este dom, o teólogo pentecostal Stanley parece que ninguém recebe o dom exclusivo de cura. Pelo contrário, muitos dons de cura estão à disposição para satisfazer a necessidade de cada caso específico em ocasiões específicas. Então, para cada caso, para cada situação, Deus age de uma maneira para que o seu povo, para que a sua igreja venha a ser agraciada com a cura, para que aquela pessoa que está doente, que está enfermo, venha a ser curado. Então, dons de cura. Esse poder é dons de cura. Dons de cura, não é apenas um dom. Então no 2.2, nós aprendemos que este dom de curar é o único dom que encontramos no plural. Anota aí, esses dons de cura é o único dom na Bíblia Sagrada que encontramos no plural, porque são vários dons. Então, não é somente um dom, mas vários dons. Então, nós aprendemos isso. O 2.2, a relevância destes dons para a igreja do Senhor, a importância que tem esses dons para a igreja do Senhor. Por quê? Os dons de curar, o dom de cura, faz parte também da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Tem até uma parte aqui que o bispo cita sobre Isaías, capítulo 53, e o verso 4 e 5, que ele diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre a nossa enfermidade e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por ferido, aflito de Deus, ó, tá vendo? Oprimido, mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, assim, este dom é de extrema relevância na vida da igreja, pois ratifica a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que nós podemos aprender aqui no 2.2? Que a cura faz parte da obra redentora e que é de extrema relevância, ou seja, é de muita importância para a obra do Senhor, para o corpo de Cristo. Ou seja, esse dom, ele, além de ser um dom de cura, ele confirma a mensagem do Evangelho, ele ratifica a mensagem do Evangelho. Por quê? Quando há manifestação desse dom e várias pessoas são curadas, é natural que as pessoas abram o coração para a palavra, para ouvir a palavra de salvação e crer no Senhor Jesus. Então, esse dom de cura, ele também abre portas para que o Evangelho seja pregado e para que o nome do Senhor seja glorificado e para que haja salvação na vida de todo aquele que nele crê. Vocês lembram que lá em Atos, capítulo 5, quando Pedro e João entram na Porta Formosa, ali na hora nona para adorar o Senhor,
para orar ao Senhor, e ali eles são ali abordados por um homem deficiente que estava ali há vários anos, deficiente de nascença, que estava ali na Porta Formosa pedindo esmola. Então Pedro e João ali, eles dão uma ordem em nome de Jesus de Nazaré, que aquele homem se levantasse, aquele homem fosse restaurado, e todos que estavam ali ficaram maravilhados. Então, naquele momento que as pessoas estavam ali atônitas, estavam admirados, Pedro aproveitou aquele momento para pregar o Evangelho de Jesus, para pregar o Cristo que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para que houvesse salvação. Então, no 2.2, nós aprendemos a relevância desse dom para a igreja, porque ele abre porta para a pregação e a propagação do Evangelho. Amém? O 2.3, ninguém pode dizer que possui esse dom. Então, ninguém pode dizer que possui esse dom de cura, esses dons de curar. Porque muitas pessoas aí se autodenominam como tem esse dom, ou seja, uma pessoa está precisando de uma cura, de um milagre, corre na casa de fulano, de ciclano, o profeta onde ele mora, não sei por onde, porque ele tem o dom da cura. Não, ele não tem o dom da cura, ele é usado pelo Espírito Santo de Deus para que em algumas situações é irreversível, o Deus, ele através do Espírito Santo, ele resolve, ele decide curar aquela pessoa e usa. Ele pode me usar, ele pode te curar, você pode impor as mãos em cima de um doente, e ali o Senhor pode usar de misericórdia para que aquela pessoa que está ali enferma, e o Espírito Santo pode realizar a cura na vida daquela pessoa. Então, esse dom não está restrito a um grupo de pessoas, a uma pessoa apenas, porque ninguém detém esse poder para si. Ninguém pode dizer assim, eu possuo o dom de cura. Não diga isso, porque quem cura é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas vasos, nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor Jesus. Então, esse dom de cura é uma capacitação específica em circunstâncias que exigem uma atuação divina, ou seja, em situações que uma pessoa precisa de um milagre, então o Espírito Santo, ele atua, ele nos usa, ele usa você para que aquela pessoa venha a ser alcançado pela cura. Então, ninguém pode dizer, eu tenho o dom de curar, como se esse dom pudesse ser possuído e ministrado ao bel prazer da pessoa. Então, quantas pessoas têm usado esse dom para se promover, para poder conquistar recursos financeiros, pessoas que Deus usa, que ora por pessoas e Deus tem misericórdia, essa pessoa é curada e a pessoa fica aí tentando arrancar dinheiro, tentando arrancar algo da pessoa que recebeu a cura. Irmão, o dom não é meu e não é seu. O dom é do Senhor e Ele é que usa de misericórdia. Então, que isso fique bem claro aqui no 2.3, que esse dom não lhe pertence, não me pertence. Esse dom é uma ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então, é o Senhor que usa de misericórdia e o Espírito Santo, ele atua e traz a cura para a pessoa que está precisando. Então, os que recebem esse dom não pode se considerar dono dele. A cura não depende de você, não depende de mim. A cura depende exclusivamente da ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É por isso que eu me alegro quando eu li esse tópico, me alegrei. Por quê? Porque esse dom ele serve para que o nome do Senhor seja glorificado, porque não é eu que realizo a cura, não é você que realiza a cura, é o Espírito Santo de Deus que atua e o nome do Todo-Poderoso é exaltado. Aleluia! Está gostando da nossa aula? Está aprendendo algo aqui com o pastor Éder? Deixa um like aí, deixa um comentário aí, e assim que eu puder eu vou responder e eu vou ficar muito feliz com a sua participação aqui no nosso canal. Então, nós encerramos aqui o 2.3 e vamos passar agora para o tópico número 3. Estamos passando para a parte final aqui da nossa lição. Eu estou aprendendo bastante, eu estou aprendendo que eu posso ser usado por Deus para curar, para trazer cura a alguém, mas eu não posso dizer que eu sou dono do dom de cura. Aleluia! Tópico 3, a operação de maravilha é outro ponto, é outra parte do dom de poder. Então, nós já vimos o dom da fé, nós vimos o dom de curar e agora nós vamos ver o dom de operação de maravilha. Por este dom, o Espírito proporciona poder ao crente a fim de transmitir uma resposta sobrenatural
sobrenatural mediante uma operação divina. Como nos mostra a Bíblia, esse dom é difundido pelo Espírito Santo, tá vendo? De acordo com a sua vontade e desenvolvimento da igreja do corpo de Cristo. Presta atenção que todos esses 3 tópicos e essas 3 lições que eu falei que nós vamos ter a 5, a 6 e a 7, nós podemos perceber que toda a autoria desses milagres, dessas maravilhas, é o Espírito Santo de Deus que faz, é o Espírito Santo de Deus que atua. Nós somos apenas instrumentos. Então, toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor, não ao homem. O homem não é o centro do milagre, o homem não é o centro do poder, o homem não tem domínio sobre esses dons é do Senhor Jesus. 3.1, este dom não é mérito humano. Está vendo aqui, mais uma vez, tirando aqui o mérito humano, o eu faço, o eu sei, tudo depende de mim. Se eu não estiver lá, nada acontece. Se eu não for dirigir o culto não vai ser bom. Irmão, para com isso, em nome de Jesus. Quem opera os sinais e maravilhas é o Senhor. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Então, não depende de mim, depende do Senhor. Então, este dom não é mérito humano. Engana-se, porém, quem pensa que é o detentor do dom de operações de maravilha. Lembra que está enganado quem pensa que tem um domínio sobre os dons de cura? É a mesma situação aqui dos dons de maravilha. Engana-se quem pensa que detém o domínio sobre estes dons de maravilha. Então, a Bíblia deixa transparecer em suas páginas que esses dons não devem ser apreciados pelo mérito humano, mas sim como uma manifestação de poder sobrenatural que o Espírito Santo pôs à disposição da igreja para podermos reconhecer que Jesus Cristo tem todo o poder. Está vendo para que servem os dons de maravilha? Eles estão à disposição da igreja, o Senhor nos usa, mas para quê? Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, para poder reconhecer que Jesus Cristo tem todo o poder, porque a Ele é dado todo o poder, toda a honra e toda a glória. Desde agora e para sempre, o Senhor Jesus Cristo detém todo o poder. Então, assim, se desejamos receber esse dom, devemos usá-lo para a glória do nome do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, esse dom de operação de maravilha, ele não é mérito humano. Esse dom de maravilha, ele é para glorificação e reconhecimento do nome do Senhor Jesus Cristo, e ele também é para ser utilizado na casa do Senhor, na obra do Senhor, para edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho esse dom de maravilha, eu sou usado por Deus nesse dom de maravilha, mas não é para me beneficiar eu mesmo, é para que eu venha transmitir esse poder para que a igreja seja edificada. Ou seja, o que está em mim não é para meu benefício próprio, mas é para que eu venha transmitir, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus, para que haja edificação no corpo de Cristo. Amém? Então, nesse 3.1, nós podemos aprender que nós não temos posse do dom de maravilha, como nós não temos posse dos dons de cura. Então, é a mesma situação. Ou seja, não é para mérito humano, mas para reconhecimento de que Cristo tem todo o poder. Então, nós aprendemos esses 3 pontos nesse tópico 3.1, que o mérito não é meu, o poder pertence a Jesus e serve para a edificação do corpo de Cristo. Vamos para o 3.2. O dom de operação de maravilha acompanha toda a Bíblia Sagrada. Então, esse dom de maravilha, assim como o dom da fé, assim como os dons de cura, ele sempre esteve presente em toda a história da humanidade, em toda a Bíblia Sagrada. Esses dons de maravilha já são mencionados. Ao longo dos relatos bíblicos, é possível atestar que Deus opera obras extraordinárias além do poder e da compreensão do ser humano, ou seja, das pessoas, enquanto leva adiante o seu perfeito plano. Vemos este dom por todo o Antigo Testamento, tá vendo? Esse dom de maravilha não começou nos dias de Jesus, começou muito tempo atrás. Como também no Novo Testamento, o ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas, assim como o ministério dos apóstolos, estando disponível para a igreja de Cristo até os dias atuais. Segundo o comentário bíblico pentecostal, este dom parece ter sido
ter sido uma das credenciais dos apóstolos, mas não está restrito a eles. Ou seja, esse dom de maravilha foi muito, Deus usou muito os apóstolos ali para realizar grandes sinais e prodígios de maravilha no dia da igreja primitiva. Lá no Antigo Testamento, Deus operou grandes milagres, usou grandes homens de Deus ali, grandes servos do Senhor, o Senhor usou ali para realizar grandes maravilhas. Tá? Por que não citar aqui Josué, quando esteve ali com o povo de Israel ali, rodeando as muralhas de Jericó, e ali as muralhas, algo que parecia ser impossível, aconteceu, as muralhas vieram abaixo, ou seja, caíram pelo poder de Deus ali, pela operação de maravilha do Senhor. Então, no Antigo Testamento, nós temos vários relatos que eu poderia citar aqui, mas o tempo é curto, mas ele sempre esteve desde o Antigo Testamento e continua até hoje. Não se restringiu apenas ao Antigo Testamento, apenas aos dias de Jesus, ou apenas aos tempos da igreja primitiva, mas hoje nós podemos ser usado pelo Senhor nesse dom de maravilha. Nós podemos ser usados pelo Senhor para ver um cadeirante, orar por ele e essa pessoa sair andando, caminhando. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado, não para que eu venha crescer, não para que eu venha ser reconhecido, não para que eu tenha mérito humano, mas para que o Senhor seja glorificado. Ou seja, quantas e quantas igrejas hoje não buscam mais esse dom de maravilha, de poder, não busca mais os dons de cura, e aí a igreja fica morta, a igreja fica morna, os irmãos não têm mais autoridade, mas em nome do Senhor Jesus eu quero crer que aqui nesse canal nós temos homens e mulheres de Deus que têm autoridade, que aonde passam faz a diferença, que aonde eles profetizam acontece, que aonde eles colocam a mão o Senhor faz milagre e que ainda o Senhor faz maravilhas. Parece que tem pessoas que pensam que essas maravilhas, esses grandes sinais, ressurreição, multiplicação de peixes, de pães, ficou restrito somente ao passado. Não, irmãos, Deus continua sendo o mesmo. Hebreus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus não mudou a sua maneira de trabalhar, Deus não parou de usar o seu povo, Deus ainda continua nos usando hoje. Ele mesmo aqui no texto que eu li aqui no texto... na verdade aplicada, fala que, na verdade aplicada não, aqui no texto de referência, Jesus fala aqui aos seus discípulos em João 14:8, que ele fez grandes sinais e maravilhas, mas que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez, para que o nome do Senhor, do Pai, para que o Pai fosse glorificado no Filho. Então, se for para a glorificação do nome do Senhor, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, irmãos, não tem porquê as maravilhas de Deus não acontecer. As maravilhas de Deus só não acontecem quando Deus vê que um homem quer se promover. Mas se for para Jesus ser glorificado, você pode ter certeza que cadeirante vai andar, morto ressuscita, milagres acontecem, porque o Senhor não mudou. O Senhor continua o mesmo, o Senhor operou no Antigo Testamento, o Senhor operou nos dias de Jesus, operou nos dias da igreja primitiva e continua operando hoje. É a fé de muitas pessoas que têm esfriado, é as pessoas que não têm buscado mais ser usado por Deus, e por isso alguns milagres não estão mais sendo vistos. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de crer, estão deixando de buscar os milagres do Senhor para a edificação da igreja de Jesus Cristo. Então, isso é algo sério que nós precisamos cada dia parar para refletir. Será que verdadeiramente eu estou me comportando como servo do Senhor? Porque esses dons estão à nossa disposição. Basta eu e você buscar para que o Senhor Deus venha nos dar, para que o Senhor Deus venha nos agraciar, para que o Senhor Deus venha nos usar. A vontade do Senhor é que a sua igreja, que a sua noiva seja adornada por esses dons. Cada um dos membros tenha um dom diferente, dom de profetizar, o dom de cura, dom de maravilha, dom de prodígio, de várias e várias manifestações dentro da casa do Senhor, dentro da obra do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo estão à nossa disposição. Basta a gente buscar o Senhor, entregar totalmente a nossa vida no controle do Senhor e no tempo certo o Senhor nos usa para que o nome dele seja glorificado. Ele falou, tudo que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado, eu farei. Então, o próprio Senhor Jesus, ele confirma que se for para a glorificação do Pai, ele nos ajudará a realizar grandes sinais e maravilhas ainda nos dias de hoje, no século em que vivemos. Vamos para
o 3.3, o dom de operação de maravilhas no Novo Testamento. Então, aqui praticamente está repetindo o que nós já falamos. Vemos também no Novo Testamento a operação de maravilha, além de socorrer o necessitado como um sinal de Deus que chama e atrai pessoas para ouvir a mensagem acerca de Cristo para a conversão. Podemos citar como, por exemplo, o que eu citei agora, o apóstolo Pedro, quando estava entrando na Porta Formosa, Deus usa ele ali, o Espírito Santo ele realiza uma cura, aquele coxo de nascença, aquele homem que não andava, passa a andar, e todos ficaram admirados e abriram o coração, abriram ali as suas vidas para que o Senhor pudesse entrar com salvação. Então, o que eu posso aprender nesse tópico 3.3? Que esse dom de maravilha ele contribui para a expansão do Evangelho. Então, se a Igreja do Senhor Jesus ter membros com essas características, sendo usado por Deus nos dons de maravilha, nos dons de cura, nos dons de poder, com certeza isso aí vai impulsionar o Evangelho, isso aí vai abrir portas, vai contribuir para a expansão do Evangelho. Não podemos perder esse foco, até mesmo porque aqui no texto áureo, no Atos capítulo 8, versículo 6, fala que Filipe, o povo ouvia e via os sinais que ele fazia, ou seja, as pessoas ouviam a palavra e viam os sinais de Deus, ou seja, as pessoas estavam maravilhadas ali com os milagres, com os demônios sendo expulsos, com pessoas sendo curadas e ao mesmo tempo abrindo o coração para Jesus entrar nas suas vidas, para que essas pessoas pudessem ser salvas. Então, esses milagres, essas operações de maravilha, elas têm como objetivo, como propósito, abrir caminho para a propagação do Evangelho, para que mais pessoas venham conhecer o Senhor Jesus de Nazaré. Que aula abençoada, que palavra maravilhosa. Eu quero ler a conclusão para vocês aqui. Como observamos no decorrer da lição, os dons de poder são habilitações ofertadas à igreja. Olha, são ofertadas para nós, para a igreja de Cristo, para exercer a obra confiada pelo Senhor, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Então, tenha isso em mente, que tudo isso que o Senhor coloca à nossa disposição, tudo isso que o Senhor colocou diante de nós, para que nós possamos exercer aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, que é a propagação do Evangelho. Nada de ficar usando esses dons, nada de ficar usando aquilo que o Senhor colocou à nossa disposição para se autopromover, para ganhar fama e sucesso, porque fazendo assim estaremos fora da vontade do Senhor. O maior propósito de tudo isso é o nome do Senhor ser glorificado e as portas do Evangelho ser alargadas. Amém? Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Meu muito obrigado. Eu não quero que você fique aqui só assistindo o canal do Pastor Edre, mas que domingo você se arrume seus filhos, vá para a igreja, vá para a escola bíblica dominical. Com certeza que você aprendeu aqui, lá você já vai estar com a mente aberta para ouvir esta lição. Lá você vai aprender algo novo do Senhor ainda para a sua vida, porque o Senhor quer te dar ainda algo ainda melhor. Então, vá para a igreja domingo, não fique aqui somente assistindo o canal do Pastor Éder. Esse não é o propósito do canal, que você fique só aqui, mas que você também vá para a casa do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aprovando nosso bom Deus, semana que vem, como eu comentei, nós vamos falar sobre a lição de número 7, os dons de elocução. Então, fique ligadinho aqui no canal, com certeza, Deus aprovando, nós vamos gravar mais uma aula para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas antes de eu me despedir desse vídeo, eu quero aqui agradecer você que ficou até o final. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe. De alguma forma, você estará participando aqui ativamente do nosso canal. Ore aqui pelo canal do Pastor Ed, porque eu vou estar orando pela sua vida, para que haja edificação na sua vida, para que você venha a crescer a cada dia na presença do nosso bom Deus. Meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima lição, se Deus assim permitir. Em nome de Jesus, amém.